Queridos e amados irmãos, queremos saudar a todos com a doce graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, estamos por demais felizes com a oportunidade de estarmos retornando aqui à matriz, revendo nosso pastor e pai e também os demais obreiros que tive a oportunidade de conhecê-lo na oportunidade passada em que passamos aqui. Louvamos a Deus, hoje mais uma vez acompanhado da minha esposa, a missionária Sinara, e a nossa menina que está lá em Paulo Afonso, e a gente aqui em Maceió, a menina em Paulo Afonso, e o coração fica só apertadinho de saudade, mas louvamos a Deus pelo cuidado amoroso do Senhor nosso Deus. Queridos e amados, quantos, aleluia, nessa quarta-feira, desde cedo, quando acordaram, aleluia, geraram no coração desejo, glória a Deus, de ouvirem a palavra de Deus. Levanta a sua mão e diga amém. Amém, glória a Deus. Por favor, sem perdermos mais tempo, quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no livro do Êxodo, glória a Deus, no seu capítulo de número 30, glória a Deus, capítulo de número 30, versículo 34, aleluia, por diante. Êxodo, capítulo 30, versículo 34, por diante. Aleluia. E nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Aleluia. Mais uma vez, glória a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas. Que especiarias são essas? Estoraque, ônica e gálbano. Quantos podem dizer amém? Louvado seja Deus para todo sempre. Queridos e amados irmãos, toda a palavra de Deus, uma vez escrita, aleluia, ela é para nós alimento, ela traz para a nossa alma uma mensagem direta da parte de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que toda a palavra de Deus, ela é o que? Proveitosa. Para quê? Para redarguir, para instruir, para exortar, glória a Deus. Para quê? Para que o povo de Deus, em toda a sua caminhada, ele tenha um mapa seguro, aleluia, como seguir para não sair da presença de Deus. E nós entendemos então que entre tantas benesses que o Senhor Deus tem facultado para a vida da sua igreja, aleluia, a sua doce palavra, ela é exatamente aquela, aleluia, que supre as nossas necessidades. Por isso o Evangelho de João começa dizendo, ele é introduzido dizendo, aleluia, que no princípio era o verbo, aleluia, glória a Deus, e o verbo era Deus, e o verbo, aleluia, era o Senhor. Ou seja, o nosso próprio Cristo, aquele que na cruz do Calvário entregou a sua vida, aleluia, ele sempre foi o verbo que expressa a ação. Que tipo de ação? Ação que transforma, ação que dá livramento, ação que renova as nossas forças, ação que traz nova oportunidade, ação que investe em nossas vidas e gera expectativa, aleluia. Cabe agora a minha vida e a nossa vida, nos esforçarmos para atender a expectativa de Deus em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Alguém pode até dizer, mas eu sou muito frágil, eu sou muito limitado, aleluia. Porém, a Bíblia diz que a excelência do poder de Deus, ele não foi derramado em vasos, aleluia, de ouro ou de ferro, mas a Bíblia diz que foi colocado em vasos de barro, aleluia. E esse vaso de barro somos nós, a quem o Senhor escolheu para manifestar sua graça e sua glória na terra. Por isso, Paulo, com muita expressividade, no seu capítulo 8, versículo 31, aleluia, ele com muita propriedade, ele diz, aleluia, que pois diremos essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos podem dizer amém? Aleluia.
O texto em que nós estamos apreciando para uma reflexão rápida na noite desse dia é um texto onde Deus havia orientado a pessoa de Moisés, grande legislador, aleluia, para que ele tomasse o tal cuidado de seguir todas as orientações de Deus e preparar todas as coisas relativas ao tabernáculo, desde a sua estrutura, a sua construção, como também, aleluia, todos os utensílios que seriam utilizados, consagrados e utilizados para uso dentro da casa de Deus. Aqui, queridos e amados irmãos, aleluia, Moisés, ele trata de algo muito lindo aqui. Deus traz uma revelação muito grande, até porque esses três elementos que ora acabamos de ler, ele era desconhecido, aleluia, dos sábios daquele tempo. Eram desconhecidos completamente. Então Deus, ele aparece a Moisés e traz essa revelação dizendo: olha, aleluia, no altar dourado, aleluia, aquela peça em que estava no limiar da segunda parte do tabernáculo de Moisés para a terceira, glória a Deus. A primeira parte, os irmãos sabem, de fora para dentro estava o átrio, glória a Deus, onde tinha apenas duas peças, que era o altar do holocausto e a pia de bronze. Quando se entrava no segundo véu, glória a Deus, onde chegava na segunda parte, conhecido como lugar, como a parte dos santos, glória a Deus, ali estava três peças. Do lado direito estava a mesa da proposição, sobre ela 12 pães. Cada um desses pães representavam as 12 tribos, representavam a provisão de Deus e representavam de forma direta, aleluia, trazia a mensagem de comunhão, em que as 12 tribos deveriam nutrir entre elas, conviver em paz, em unidade entre elas, atendendo o propósito de Deus. Do lado esquerdo, aleluia, estava o candelabro de ouro, que representava a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Porém, um pouquinho mais adiante, aleluia, antes, quase no limiar do terceiro véu, que dava acesso ao lugar santíssimo, mas ainda na segunda parte estava o altar dourado. E esse altar dourado, queridos e amados irmãos, nós queremos falar na noite desse dia dos três elementos, revelado por Deus de uma forma por demais objetiva, aleluia. E como foi objetiva no contexto literal para Israel, traz no contexto também, aleluia, espiritual, tipológico, algo imenso e edificante para as nossas almas. Os irmãos observa que Deus, ele dá nome a essas especiarias. Por que, queridos e amados irmãos, Deus estava revelando? E porque aqueles produtos, aquelas especiarias, elas eram desconhecidas, aleluia. Deus chega a dizer em que qualquer pessoa que fizesse um perfume para ele com aqueles produtos, com aquelas especiarias, tal alma, disse Deus, deveria ser extirpada do meio do povo. Ou seja, era algo exclusivo da parte do Senhor. Era algo que Deus havia separado para ele. O Salmo 24 diz, aleluia, que do Senhor é a terra, o mundo e tudo quanto nele habita. Ou seja, Deus, quando escolhe algo para si, aleluia, algo que deve ser exclusivo para ele, ninguém pode tocar. Quantos podem dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Então Deus, ele traz então a Moisés essa orientação: separa para mim, busca para mim. Deus dá o nome, três especiarias aromáticas: a primeira, gálbano; a primeira, estoraque; a segunda, ônica; e a terceira, gálbano. Mas, queridos e amados irmãos, o que eram essas especiarias? Qual seria o efeito dessas especiarias? Para que elas serviriam? Elas estavam, aleluia, como instrumento escolhido por Deus para ser queimado sob o altar dourado. E era dessas especiarias que se emanava delas uma fumaça, glória a Deus, um cheiro suave, um cheiro agradabilíssimo. E esse cheiro seria sob esta fumaça levantada naquele objeto chamado altar dourado.
aleluia, que ficava no limiar do lugar santo para o lugar santíssimo, bem próximo do terceiro véu. Glória a Deus, aonde ele deveria estar ali. Por quê? Porque o sumo sacerdote, aleluia, no 10º dia do 7º mês, aleluia, no dia chamado Iquipu em hebraico, que significa no dia da expiação, ele só poderia, aleluia, acessar o lugar santíssimo sobre a cobertura de toda aquela fumaça cheirosa, agradável, aleluia, que era o incenso de adoração, que chegava às narinas de Deus, como a adoração do seu povo, que estava no átrio, aleluia, fora do tabernáculo, aleluia. Deus então recebia, glória a Deus, dava acesso ao sumo sacerdote para fazer expiação por si mesmo, expiação por sua família e expiação para o povo. Mas, queridos e amados, o que essas especiarias, aleluia, redundaria? O que é que ela diz respeito para a nossa vida? Glória a Deus. O que é que a palavra de Deus traz, glória a Deus, de interessante para a nossa alma, dentro dessa ação exclusiva de Deus, em revelar e separar de forma exclusiva essas 3 especiarias? Ouça, estorac é uma palavra hebraica que em português significa pingo ou gota, e era uma pequena árvore, um pequeno arbusto. Glória a Deus. Esse arbusto, queridos e amados irmãos, era um arbusto, aleluia, que ninguém conhecia. Entretanto, segundo alguns historiadores, no Oriente Médio existe mais de 700 tipos de arbustos, uma vasta vegetação, aleluia, uma vegetação muito ampla, e todos eles um parecido com o outro. Não eram 100% iguais, mas eram parecidos. E no entanto, no meio de mais de 700 tipos de arbusto, Deus separa 3 para ele, aleluia. E ele correlaciona esses 3 a nossa vida de adoração. Ele correlaciona esses 3 para algo especial, para servir, aleluia, para ser colocado no altar dourado, no altar de incenso, aonde, aleluia, deveria exalar esse cheiro suave para a aceitação de Deus da adoração do seu povo. Se no contexto literal Deus assim se expressou e orientou para que assim se fizesse, glória a Deus. E para nós, o que isso diz respeito para a nossa vida? Qual é a expectativa de Deus para a nossa alma? Qual é o tipo de viver diário em que nós devemos, aleluia, nos harmonizar, nos enquadrar dentro de um padrão pré-estabelecido de Deus, dentro da sua palavra? Glória a Deus. O que é que Deus realmente espera das nossas vidas? Que tipo de ações nós estamos, aleluia, deliberando ou praticando para atender essa expectativa? Que tipo de adoração está sendo exalado da nossa alma? Glória a Deus. Nós observamos, queridos e amados irmãos, em que essa primeira especiaria, que significa pingo ou gota, ela chamada de estorac, esse pequeno arbusto, segundo os historiadores, ela de si mesma, sem ninguém tocá-la, sem nenhum vento, sem nem a necessidade do vento de forma impetuosa estar balançando as suas folhas, glória a Deus, mas de si mesma, dentro de um comportamento, aleluia, de um comportamento voluntário, dentro de uma espontaneidade, aleluia, particular, aquele arbusto, aleluia, ele derramava das suas folhas, glória a Deus, pingos, aleluia, gotas que caíam das suas folhas, e caíam de forma frenética, ou seja, caíam sem parar. E quando esses pingos caíam no chão, aleluia, glória a Deus, exalava um odor maravilhoso,
era algo extraordinário. E ficava mais ainda quando esse odor que caía no chão, esse pingo que caía no chão, essa gota, glória a Deus, quando ela endurecia e se tornava uma resina. E essa resina então era levada, aleluia, para ser queimada no altar, aleluia, no altar dourado, no altar de incenso, para que aquele odor, aleluia, ele exalasse, ele aparecesse, aquela fumaça, e o nome do nosso Deus fosse adorado e glorificado. Mas ouça, o que essa característica peculiar, que nela mesma era diferente dos outros dois arbustos, porque foram 3 entre os mais 700 escolhidos por Deus. Qual era a diferença peculiar, o ponto central, característico desse pequeno arbusto? O que ele em si, aleluia, na sua condição única, se diferenciava dos demais? A gota que de forma espontânea, ela caía sobre a terra, e o cheiro daquela gota, um cheiro de um perfume, aleluia, como nunca visto por nenhum perfumista, até porque a especiaria era desconhecida, aleluia, glória a Deus, nenhum outro tipo de perfume existente na terra, entre as centenas já conhecidas naquela época, nem de perto se aproximavam, aleluia, do cheiro agradabilíssimo daquela gota quando tocava no chão. Os irmãos observam em que aquela gota ela se esvaía, ela saía, ela se manifestava de forma voluntária e de forma espontânea. Quando nós atentamos para o dizer de Jesus de João 4, versículo 23 e 24, quando ele diz que o Pai procura a tais adoradores. Mas que tipo de adoradores? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus, em espírito e em verdade. A expressão em espírito significa adoradores que o adorem de toda a sua alma, adoradores que o adorem de todo o seu ser, adoradores que o adorem sem ser pressionado ou impulsionado, adoradores que não precisa ser motivado por ninguém. Ele já recebeu de Deus através do anjo da igreja, já ouve a voz de Deus pela boca do anjo da igreja, já aprendeu como adorar, como servir, como se envolver nas muitas atividades da casa de Deus. Então ele se apresenta como adorador, para adorar, para trabalhar, para louvar, para ser útil na casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos adoradores, quantas, aleluia, manifestações, glória a Deus, de forma particularizada, aleluia, que apareça de forma espontânea, dentro de um ato voluntário, aleluia, para servir ao Senhor. Quando muitas vezes em nossa geração nos entristecemos as nossas almas, quando observamos que até mesmo para que muitos entre o povo de Deus, aleluia, continue firme, continue caminhando, olhando para Jesus, aleluia, quanta dificuldade, quanta luta, aleluia, para motivar, para que um irmão, para que aquela pessoa, homem ou mulher, muitas vezes eles venham à casa de Deus fortalecer a sua alma através do pão vivo que desceu do céu. E muitas vezes falta essa espontaneidade, mas Deus, Ele continua, aleluia, Ele continua olhando com olhar fixo para a sua igreja. Deus conhece os seus, aleluia, Ele conhece aqueles cujo coração, aleluia, já determinou
glória a Deus, atentar para as coisas de Deus, servir ao Senhor com alegria, fazer o trabalho de Deus, se envolver nas coisas de Deus. Aonde estão os crentes estourar aqui nesta noite? Os crentes de característica espontânea, voluntária, que tem prazer, aleluia, glória a Deus, de se envolver com as coisas de Deus, de buscar mais de Deus e ser usado nas mãos do Espírito Santo. Ouça, o segundo tipo de arbusto, de onde se extrairia a segunda especiaria, era chamada de ônica ou onixa. E ele era, glória a Deus, um pequeno molusco. Alguns historiadores dizem que era um tipo de concha, entre dezenas e dezenas que há, era um tipo de concha peculiar, diferente dos demais. Alguns outros historiadores dizem que essa concha, elas eram encontradas nas margens do Mar Vermelho, glória a Deus. Porém, muitos outros afirmam em que essa concha em particular, ela não era semelhante às demais que eram encontradas nas margens do Mar Vermelho. Essa em particular, que seria extraído dela, glória a Deus, a segunda especiaria, ela jamais se encontraria nas margens, mas na profundidade. Ou seja, alguém tinha que mergulhar, alguém tinha que buscar lá no fundo essa concha, glória a Deus. Alguém tinha que trazê-la para a superfície, glória a Deus. Alguém tinha que se sacrificar um pouco em mergulhar e procurar e encontrar e trazer para a superfície, para que ela fosse utilizada como segunda especiaria aromática no altar de incenso, aleluia, que representa a nossa vida de adoração diante de Deus. Mas porém, ainda uma outra característica dessa concha em particular. Pastor, que característica? Não adiantava apenas buscá-la no fundo do mar, ou seja, ter que mergulhar para buscá-la no fundo do mar. Ao trazê-la para a superfície, ela deveria ser também queimada, aleluia, e então o seu pó, as suas cinzas, era onde estava o cheiro maravilhoso daquela especiaria, aleluia. E era exatamente aquele pó que seria levado para o altar de incenso. Mas, queridos e amados irmãos, ouça, primeiro tinha-se que mergulhar no fundo para trazer aquela especiaria. E trazendo de forma prática para as nossas vidas, glória a Deus, observamos que as coisas de Deus foram colocadas à nossa disposição, porém poucos estão buscando as coisas de Deus. Poucos estão, aleluia, se esforçando para usar bem as coisas de Deus, para buscar as coisas de Deus. Quantos cristãos, aleluia, se conformam ao longo da sua caminhada ficarem apenas pela superfície? Eles mergulham, mas não é um mergulho profundo. A cabeça mal, aleluia, se submerge na água, ele já tira a cabeça e volta para a superfície. Logo, a sua alma, aleluia, acaba ficando desnutrida. Ela não encontra a profundidade em Deus, não consegue sentir a intimidade com o Espírito, não consegue ser tocado pelo fervor e vigor da palavra, não consegue, aleluia, não consegue ser envolvido ou experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. E por quê? Aleluia, porque se conformaram com as coisas, com as superfícies. Todo cristão que não lê a palavra, que não se aprofunda na palavra, que não ora, não passa tempo de joelho, que não construiu o hábito do jejum, ele acaba sendo um cristão natural, um cristão superficial, aleluia. E lamentavelmente todo cristão natural, superficial, ele tem a tendência natural de ser um murmurador. Mas, queridos e amados irmãos, a ônica
essa concha, aleluia, ela se buscava no profundo do mar, porém não adiantava trazê-la apenas para a superfície, ela tinha que ser queimada. E o que é isso? Glória a Deus, ela tinha, aleluia, que ser provada, ela tinha, aleluia, que sofrer os ventos que inevitavelmente apareceria, e isso diz respeito às nossas vidas. Quantas vezes queremos mais de Deus, mas muitas vezes aparece o vento do desânimo, um imprevisto de uma coisa, aleluia, algo inesperado de outra, alguma coisa que acaba desvirtuando aquela determinação do coração, e ao invés então de buscar ao Senhor, de mergulhar, ao invés de buscar mais Deus, de sentir mais Deus, a pessoa continua na sua conformação. Porém, Deus, Ele quer, aleluia, usar o seu povo de forma especial desses últimos dias. Deus, Ele quer, aleluia, se manifestar de uma forma maravilhosa na sua vida. Deus, Ele quer, aleluia, você mais perto dEle. Alguém pode até pensar: eu nunca fui usado por Deus para alguma coisa, eu nunca, aleluia, tive uma experiência sobrenatural com Deus. Mas ouça, Deus, Ele quer lhe trazer essa experiência. Deus, Ele quer se tornar mais presente na sua vida. Deus, Ele quer se manifestar no seu dia a dia. Deus, Ele quer, aleluia, fazer com que a sua vida seja mudada, e que o contexto natural seja arrancado, e um contexto sobrenatural da graça de Deus, da presença de Deus, encha a tua alma, encha o teu coração, e você seja um crente cheio, animado, cheio de esperança para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ele tem mais para você. Não se conforme, aleluia, com alguma coisa, mas determine, glória a Deus, receber mais de Deus. Ele disse: aquele que me buscar, me achará. Glória a Deus. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Que busca, encontrará. Que pede, dá-se-vos-á. Mateus capítulo 6 declara essas verdades de Deus. Precisamos almejar mais, desejar mais, porque Deus está pronto para nos abençoar. Aleluia, glória a Deus. Se há fragilidades, quem é que não tem? Há um conflito tremendo. Paulo fala disso quando ele escreve aos Gálatas, no seu capítulo 5 e no versículo 16. Aleluia, quando ele diz: se andardes em espírito, não cumprireis os desejos, as concupiscências da carne. Porque a carne milita, briga contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que ela não faça o que ela quer. Queridos e amados irmãos, para subjugar, aleluia, esse gênio carnal, essa natureza humana, essa natureza carnal, que muitas vezes quer se sobressair acima do vigor de Deus em nossas vidas, nós precisamos determinar, orar, jejuar, ser vigilante, andar em santidade, e dizer: o nosso Deus reina. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele não nos quer na superfície, devemos mergulhar mais. Se você ora meia hora, ore mais de meia hora, vai dar uma hora. Se você ora uma hora, ore mais tempo. Se você jejua um dia, aleluia, passa a jejuar 2. Aleluia. Se você nem sequer um dia por semana não tem esse hábito, construa ele, aleluia, estabeleça ele como objetivo na sua vida, e você vai começar a sentir coisas novas na sua alma. Aleluia. Crente natural, aleluia, ele sofre por natureza. Ele é confrontado e muitas vezes vencido pelo seu próprio eu. Ele quer de Deus, mas a sua carne confronta ele, e muitas vezes vence ele dia após dia,
aleluia, como obstáculo para que esse crente, ele não sinta mais Deus na sua vida. Porém, glória a Deus, foi Jesus que disse: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador, glória a Deus, para que estejam com vocês. Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos, aleluia, essa única, ela era encontrada no profundo do mar. Tinha que trazê-la para a superfície, mas não era só isso, ela tinha que ser queimada, porque era o seu pó, a sua cinza, aleluia, que exalava essa perfumaria, esse cheiro aromático de alto nível, para servir, aleluia, no altar de incenso. A terceira especiaria que Deus revela a Moisés é uma especiaria chamada gálbano. Glória a Deus. E esse gálbano, queridos e amados irmãos, era um arbusto que também exalava seu delicioso perfume, porém só através de um processo. Era um terceiro arbusto com o nome de gálbano. Agora, interessante o processo, glória a Deus, que era necessário para que esse perfume aparecesse. Aquele arbusto, ele tinha que ser machucado, ele tinha que ser, aleluia, pisado e machucado. Para quê? Para que o melhor dele pudesse aparecer. E nós queremos concluir esta mensagem, aleluia, dizendo aos amados irmãos, glória a Deus, esse arbusto, ele representa muitas vezes aquele cristão, aleluia, que todo mundo vê que Deus tem algo lindo na vida dele ou na vida dela, porém ele ou ela, aleluia, sempre está dando lugar à carne. Ele ou ela sempre está usando argumentos: não, hoje não, eu não quero essa responsabilidade agora. Outros dizem: eu não estou preparado, e tantas outras argumentações impeditivas, aleluia, em um contexto de incredulidade, rejeitando assim algo nobre que Deus tem na vida dessa pessoa. Aí de repente essa pessoa que deixa-se tantas oportunidades, de repente essa pessoa, aleluia, que simplesmente é consciente que Deus tem algo na sua vida, Deus até já usou alguém para dizer, mas ele ou ela faz descaso daquilo, e o tempo vai passando, e aí de repente algo trágico acontece. Papai do céu chega na vida dessa pessoa, aleluia, chega na vida dessa pessoa e começa um tratamento. Aí surge uma enfermidade, surge um problema em um ente querido dentro de casa, surge um problema econômico, surge um problema, aleluia, de ordem trabalhista, glória a Deus. E queridos e amados irmãos, e o que é que acontece é que Deus começa a trabalhar, Deus começa, aleluia, a fazer um processo de despertamento. Deus começa a dizer para aquela pessoa que simplesmente chegou no tempo que quer usar a vida dele ou a vida dela. E muitos crentes, aleluia, são inseridos nesse tipo de prova, sendo machucados por Deus, sendo, aleluia, apertado por Deus. Aí nós nos lembramos daquilo que Deus disse a Jeremias: Jeremias, levanta, desce à casa do oleiro. Glória a Deus. E quando Jeremias chegou na casa do oleiro, glória a Deus, ele começou a observar e viu como o oleiro fazia o seu vaso, e como de repente o vaso escorrega das mãos do oleiro, cai e se quebra. E como o oleiro pega aquele vaso e volta a fazê-lo de novo. Glória a Deus, aleluia. Então isso representa muitos cristãos que de alguma forma ainda brincam com aquilo que Deus tem na sua vida. Isso representa muitas vezes alguém que já está em posição de eminência, glória a Deus, muitas vezes já é um servo da casa de Deus, já exerce alguma coisa, já é útil na casa de Deus, mas está brincando com a sua atividade, está cruzando os braços quando há muito o que fazer, aleluia. Então o papai do céu chega e começa
aleluia, a tratar o vaso, começa a trabalhar o vaso, começa a machucar um pouquinho o vaso, com amor, mas é Deus que está fazendo. E ele grita um ui e um ai, e aí não há oração de ciclo de oração, não há oração do pastor, não há vigília, nada cura ele, nada resolve o problema dele, só há uma forma, aleluia, dele ou ela, aleluia, ter solução para o seu problema, que é o quê? Se colocando à disposição do Senhor Deus. Que Deus nos guarde, aleluia, de sermos esse tipo de vaso, esse tipo, aleluia, de servo gálbano, que precisa de um marco roxo de Deus, para que o melhor de Deus saia da sua vida. E aí quando ele começa a ser tratado por Deus, e o orgulho começa a ser tratado, a soberba começa a ser tratada, aleluia, as mazelas começam a serem tratadas, trabalhadas, aleluia, pelo santo oleiro. Quando muitas lágrimas já têm sido derramadas, aí de repente, aleluia, glória a Deus, ele é batizado e cheio do Espírito Santo. De repente Deus começa a usar de uma forma extraordinária. Por quê? Porque o melhor de Deus estava nele, estava nela, mas de alguma forma esse melhor de Deus não estava sendo valorizado. Queridos e amados irmãos, que o Senhor nos ajude, que a graça de Deus, aleluia, nos fortaleça, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, aleluia, e ouçamos uma coisa: há muito o que fazer, não podemos, aleluia, cruzar os braços. Porém, que tipo de adoradores somos nós? Aleluia, o adorador estoraque, aquele que a sua adoração é voluntária, é espontânea, aquele que tem prazer de se envolver, de fazer o trabalho de Deus. Ou nós somos a concha aquática, que tem que ser buscada no fundo do mar e depois queimada. Ou quem sabe talvez como o gálbano, glória a Deus, que tinha que ser machucado para que as potencialidades de Deus e os investimentos de Deus na alma daquela pessoa começa a aparecer e a obra de Deus seja abençoada. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo a cada dia abra os nossos olhos e nos encha da sua presença, porque ouça, você, cada um de nós fomos escolhidos por Deus, aleluia, para darmos frutos dignos de arrependimento e levantarmos a bandeira ensanguentada do Evangelho de Cristo e pregarmos e anunciarmos que a sua volta já é iminente e já está bem próxima para as nossas almas. Quantos podem dizer amém? Que Deus abençoe a sua vida, aleluia, que nós possamos sermos esse crente estoraque, aleluia, essa gota que sem ser, aleluia, sem ser balanceada, sem ser tocada, sem ser impulsionada, nem mesmo pelo vento, mas ela destila gradativamente, destila espontaneamente, aleluia, trazendo para o Criador um perfume de alto nível. Que essa característica seja nossa e que Deus continue abençoando a igreja de Matriz, que Deus continue ampliando essa obra, que Deus continue renovando as vossas forças, aleluia, porque muitos nesse tempo de pandemia, aleluia, estão confiados muitas vezes na medicina humana. Porém, dissera Davi, muitos confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Queridos e amados, continuemos tendo os cuidados preventivos, porém não cruzemos os nossos braços, aleluia, trabalhemos, fazemos a obra de Deus, porque Deus conta conosco, porque essa adoração, ela está intrínseca na nossa alma. Deus colocou dentro de nós e Ele espera que eu e você o adoremos e fazemos a sua vontade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.